Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao Investidor Inteligente. Eu sou o professor Eloy Machado e hoje nós vamos falar sobre desdobramento, tá? Se isso agrega valor à empresa, se faz as ações subirem. Vamos ver o caso da VEG. Então, fique até o final que a gente vai discutir tudo isso daí. Tá legal? Vamos lá? Gente, antes de começar, eu já queria pedir para você ajudar na divulgação do canal, divulgar o vídeo, dar o seu like se você gostou, porque você sabe quanto mais likes, mais o YouTube entende que aquele conteúdo é relevante, mais o próprio YouTube distribui para outras pessoas, e aí você contribui com o aumento do canal, o aumento da divulgação de coisas importantes para os investidores. Tá legal? Vou ficar muito grato com a sua contribuição, com o seu suporte ao meu trabalho. E aí, vamos lá. O que é o desdobramento, tá? Ou o termo em inglês, o split, né? Que é a mesma coisa. Muita gente, no passado era muito comum o pessoal só falar split, split, split. Hoje é mais comum o termo em português, desdobramento. Tá legal? Bom, o que é o desdobramento? O desdobramento, gente, é quando a empresa ela vai dividir as ações que ela tem em partes menores, né? Partes iguais, menores, ok? Então, lembre-se que a ação é sempre o menor pedaço que você divide a sua empresa, né? Então, é uma açãozinha, não tem pedaço menor do que uma ação. Ah, mas eu queria diminuir isso aí. Então, vai dividir essa ação em pedacinhos menores e você vai ter pedacinhos menores representando a sua ação. Assim, mas o que acontece com as minhas ações? Não acontece nada, porque aí você tem aquele lote, né, aquela quantidade, e você passa a ter uma quantidade maior, porque os pedacinhos ficaram menores. Mas fica tranquilo que eu vou explicar direitinho isso no decorrer do vídeo. É só você ter paciência, a gente vai chegar lá. Aí, a hora que eu for explicar o caso da VEG, vai ficar bem claro isso, tá bom? Mas, basicamente, só para ter uma ideia melhor do que está acontecendo, o que seria o desdobramento pensando na sua vida cotidiana? É quando você tem, por exemplo, uma nota de 100, mas ela é muito cara para pagar alguma coisa. E você fala assim, tem como trocar por duas de 50? Veja que não mudou a sua vida, né? O que você tinha continua sendo R$ 100, só que em vez de você ter uma nota só de 100, você passa a ter duas de 50. É a mesma coisa. É como se a nota de 100 fosse a ação antes do desdobramento, e depois do desdobramento você passa a ter duas ações de 50, tá? Outro exemplo, ó, você tem aquela sua nota de 100 e você vai trocá-la por 5 notas de 20. Mesma coisa, não mudou a sua vida, não mudou a sua parte financeira, você não perdeu nada, só que você tem papéis, né, dinheiro ali, que são mais fáceis de gastar. Então, assim, mas por que você faria uma coisa dessa? Por que eu vou trocar uma nota de 100 por 5 de 20? Porque é mais fácil das pessoas aceitarem, você vai comprar uma coisa baratinha, né, para ter troco. Então, é mais fácil de você trabalhar com essas notas menores, né, a liquidez delas, a movimentação financeira delas, acaba sendo mais interessante, tá? Bom, então, nesse caso aqui, o que acontece? De novo, as ações, a ação antes do desdobramento era a nota de R$ 100, tá? Depois do desdobramento, são as notas ou 2 de 50 ou 5 de 20. Então, eu vou aproveitar esse exemplo, que eu acho que ele é bem didático, para dizer o seguinte, os desdobramentos são sempre anunciados com um fator. Como assim? Então, por exemplo, se uma de 100 virou 2 de 50, é um desdobramento de 1 para 2, tá? O caso da VEG atual é assim, 1 para 2. Então, quem tem uma ação passa a ter duas, quem tem 100 ações passa a ter 200, quem tem 5 milhões de ações passa a ter 10 milhões de ações, tá? Ah, mas a ação vai diminuir de valor? Claro, sem dúvida, porque o que você tem, o seu financeiro, ele fica o mesmo, né? É o 100 que virou 2,50. Aqui, se é um 100 que virou 5 de 20, então é uma proporção de 1 para 5. A Droga Raia, quando fez o desdobramento dela, fez a proporção de 1 para 5, né? A Magazine Luiza fez de 1 para 4. No passado, ela fez de 1 para 8. O Itaú, no passado, fez de 2 para 3. Assim, 2 para 3? Como assim 2 para 3? Ué, quem tem duas ações passa a ter 3, né? Quem tem 200 passa a ter 300, tá certo? Aqui o fator seria um aumento de 50%, né? Você vai multiplicar por 1,5 a sua posição, tá? Bom, então, esse fator de desdobramento é justamente o quanto que vai
multiplicar a sua posição acionária e, ao mesmo tempo, quanto que vai dividir o valor de cada ação. Então, 1 para 2, você fica com o dobro do que você tinha, cada uma delas valendo metade. 1 para 5, você fica com 5 vezes o que você tinha, cada uma delas valendo 1/5, tá? Beleza até aqui? Então, vamos ver o caso específico da VEG. A VEG fez uma proposta, que vai ser votada em abril, de desdobramento das ações. Por quê? Porque elas estão caras, né? A VEG só sobe, é uma ação muito boa, ela sobe sempre, então as ações estão caras, eles fizeram uma proposta, vamos fazer o desdobramento. Pois bem, hoje, como que está a situação acionária? Eles têm 2 bilhões de ações, certo? 2 bilhões de ações. Então, vamos imaginar que a VEG é esse quadriculado que eu desenhei, tá? Que isso aqui representa a empresa inteira, beleza? Bom, isso que está aqui, se a gente for pensar em termos de hoje, né? Tudo bem que não é hoje, isso aqui é do dia 23, hoje é dia 27, mas tranquilo. Então, vamos pegar esse exemplo numérico aqui. Ele fala que as ações da VEG negociavam a 83,66, tá? Vamos considerar que cada quadradinho que eu desenhei seja um lote, ou seja, 100 ações da VEG. Então, o lote de uma ação da VEG seria 8.366. Ok? 8.366. Bom, vamos supor que eu tenha 2 lotes, beleza? Então, eu tenho uma posição de 16 mil e tantos reais. Ah, legal. Bom, aí, uma pessoa que tem menos dinheiro, por exemplo, fala assim, eu não consigo comprar um lote. Ah, tá bom, vai no fracionário. O cara fala, mas é muito cara, não sei o quê, eu vou comprar 2 ações, 3 ações. Às vezes a pessoa até ela acha que tá tão cara para ela trabalhar que ela fala, eu não vou trabalhar com a VEG por enquanto, porque ela é ação muito cara, né? Então, muitas vezes o desdobramento é apenas psicológico. Ao fazer com que as ações fiquem mais baratas, você atrai mais investidores. Mas esse baratas, de novo, é psicológico, porque você diminuiu o tamanho da fração da empresa que é negociada quando você compra uma ação. Então, é um barato entre aspas, né? Então, por exemplo, tinham 2 bilhões de ações, depois do dobramento passam a ter 4 bilhões de ações. Aquele nosso quadriculado da empresa passa a ficar o quê? Cada ação, metadinha dela. Então, se a gente tinha o lote, né, valendo 8 mil reais, e nós tínhamos 2 lotes, a gente passa a ter 4 lotes, cada um deles valendo quanto? Valendo 4.183 reais. Notem que não há nenhum prejuízo financeiro para ninguém. Para ninguém, tá? Absolutamente ninguém. Só que psicologicamente fica mais atrativo. Alguém fala assim, puxa vida, 40 reais eu entro, né? Ou o lote não está tão caro, ou uma ação não está tão cara. Sei lá, de qualquer forma, o que acontece é que o desdobramento, ele em geral aumenta a liquidez das ações. O que é isso? Aumenta o tanto de gente que negocia, que compra e vende. Então, o número de negócios tende a aumentar. Eventualmente, por causa desse aumento de demanda, mais gente querendo comprar, pode até ser que as ações subam, tá? Mas o mais provável é que elas subam se a empresa é boa e continua sendo boa após o desdobramento. Então, elas sobem porque elas subiriam de qualquer jeito, e não porque desdobrou. Então, é muito falso a gente pensar que, oba, vai ter desdobramento, vamos comprar porque a ação vai disparar. Não faz o menor sentido isso. Se ela vai disparar por qualquer motivo que seja, que não é o desdobramento, tá? Que não é o desdobramento. Então, comprar uma ação só porque ela vai fazer desdobramento não faz o menor sentido. Compre ação porque você quer, porque você acredita na empresa, porque você quer investir nessa empresa, mas não porque você vai fazer um trade, aí vou comprar hoje, vai desdobrar, amanhã eu vendo mais caro. De novo, não há nenhuma garantia que isso aconteça e o mais provável é que não aconteça, tá? O mais provável é que não aconteça. Dá uma olhadinha no caso da Magazine Luiza, fiz o dobramento dela lá em outubro de 2020. Então, ela estava custando mais de 100 reais, fez o dobramento na proporção de 1 para 4, tá? De 1 para 4. Pois bem, de acordo com o que fala aqui nessa matéria, né, do Valor Invest, então, no dia seguinte, passam a ser negociados em torno de 25,11 cada um, tá? E aí fala das ações resultantes, depois eu explico isso aí.
Vou pegar o gráfico da Magazine Luiza, então. Olha, aqui eu marquei exatamente o dia 13 de outubro, que é o dia que foi escrita essa matéria aqui, tá? Notem que depois disso, ou seja, no dia seguinte, que foi o desdobramento, olha aqui, ó, caiu um pouquinho, e desde então, as ações estão lateralizadas. Ah, mas subiu aqui. Subiu, mas também caiu, sabe? Não faz sentido nenhum, não tem nada a ver com o desdobramento em si, tá? Então, aí vamos comprar, fazer um trade pelo desdobramento. Esse trade não deu certo. Ah, mas eu já vi ações, me falaram que... De novo, pode ser que continue subindo porque as pessoas querem comprar o papel e não porque desdobrou. Local Web, por exemplo, desdobrou e continuou subindo, mas é porque ela está sendo, sabe, disputada a tapa. Todo mundo quer comprar ao preço que for, né? E aí, a hora que você diminui o valor dela, mais gente fala, oba, agora tá para mim, mais gente na disputa. Mas é porque é uma boa ação, é considerada uma boa ação, e não porque desdobrou. Tudo bem? Não porque desdobrou. Beleza? Pois bem, para a gente encerrar aqui, quero falar uma última coisinha. Essa frase final aqui, ó, as ações resultantes serão creditadas aos acionistas em 16 de não sei das quantas. O seguinte, então vamos lá. Quem tinha uma ação passou a ter 4. Vamos fazer isso aqui melhor. Quem tinha uma ação passou a ter 4. Quem tinha 100 ações passou a ter 400. Estou falando do caso específico da Magazine Luiza, tá? Eu acho mais fácil, para efeito de entendimento, você pensar em multiplicação e divisão. Então, 1 virou 4, né? Multiplicou por 4, o valor dela dividiu por 4, é proporcional, né? Então, do tanto que você aumenta, o número de ações, você diminui o valor de cada uma delas, tá? Inversamente proporcional. Só que, na prática, o que acontece? Na prática, você já tem essa uma ação, ela já está na sua corretora, já está na sua custódia lá. E aí você vai, então, ganhar mais 3 para totalizar o 4. Então, basicamente, o que acontece na prática é uma adição. Você vai ter ações novas sendo somadas à sua posição. E muitas vezes isso buga a cabeça das pessoas. Ela fala, puxa, mas como assim somou 3? Ou somou 300? Não era para multiplicar por 4? Não estou entendendo nada. É a mesma coisa, tá? Se você tem 100, multiplica por 4 para virar 400, quantos faltam? Faltam 300. Essas 300 você vai ter na sua posição no determinado dia, que isso é avisado, isso é tudo lá direitinho no prospecto. Tá bom? Beleza? Gente, então eu espero que você tenha entendido, tá? Se ficou alguma dúvida, se alguma coisa ficou mal explicada, pergunta aí nos comentários. Vou ter o maior prazer em te ajudar, tá legal? E, de novo, se você gostou, divulga esse vídeo. Tem muita gente que não sabe direito o que está acontecendo, tem muita gente que possui as ações e vai chegar, né, depois de um determinado dia e vai falar assim, nossa, caiu, perdi todo o meu dinheiro, não sei o que aconteceu com as ações, como sempre acontece. Então, ajude a disseminar o conhecimento, divulgue esse vídeo para as pessoas que você conhece, tá legal? Dê o seu like, inscreva no canal, ative o sininho. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo.